Future Office. Esta é uma parceria da Desco, especialista em transformação dos escritórios, com o otimista. Não é futurologia, mas um papo aberto com quem mais entende do mundo corporativo. Hoje, uma convidada muito especial, a minha amiga Águida Muniz. Águida, é um prazer imenso te receber aqui no Future Office. Prazer é todo meu estar aqui com você, na TV Otimista, no Future Office, algo que eu acredito muito, e principalmente tendo você aí como empreendedor e líder desse movimento. Bom, muito obrigado. A Águida dispensa apresentações, mas eu vou apresentar mesmo assim. Águida Muniz é diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará, parte da EJA Saneamento, a maior empresa de saneamento do Brasil. Foi CEO da Serrolim Engenharia, professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicef, entre outras experiências no mundo privado. Na gestão pública, entre outras atribuições, deixou um legado para a cidade de Fortaleza durante os 8 anos como secretária da Selma, e eu, como empreendedor, posso ratificar este legado que ela deixou. Tem muito a contribuir com seu olhar e experiências nas gestões públicas e privadas. Águida, a gente comenta muito aqui na Desco, conversando com os empresários e empreendedores, que a maior dor das organizações hoje é o desafio de gerir pessoas. Se isso é uma dor no mundo corporativo, eu imagino que na gestão pública é um desafio ainda maior. Você que teve muitos anos na liderança, e uma liderança feminina referência na gestão pública, que legados no gerir pessoas na gestão pública você pode trazer para o mundo corporativo, para as corporações privadas? Bom, é um desafio, né? A gente disse que a gente teve 8 anos de presença na gestão pública. Primeiro, a gente teve um grande líder, né? O prefeito Roberto Cláudio realmente nos deu autonomia e nos deu possibilidades de trabalhar com gestão, né? E trabalhar a gestão, como você mesmo disse, Pablo, pessoa é o principal, né? A gente trabalhar, e esse desafio, ele passa, principalmente na gestão pública, passa porque a gestão pública é algo travado, burocrático, engessado e muito procedimental. E procedimentos que vêm de séculos, né? E isso complica muito. Mas eu diria, com 2 palavras, né? Qual é o desafio de você tratar pessoas na gestão pública? Primeiro é o reconhecimento. Os primeiros que eu estava falando, foram os 8 anos, os primeiros 3 anos realmente foram muito difíceis, né, para o nosso time se entender como time, né? Acho que isso foi se entender como time. Difícil também entender que rotinas e processos e disciplina fazem uma boa gestão. Não há uma boa gestão se a gente ter disciplina, né, de seguir processos, de seguir rotinas e de ter uma estratégia. Então, isso foi muito difícil implantar essa cultura de gestão no ambiente público que já vem tomado por várias demandas do dia a dia. E que, inclusive, está muito na cabeça de quem está no setor privado. É gastar 30% com problema e 70% pensando no futuro, com estratégia. É difícil para o setor privado. Imagina para uma administração pública que cuida de milhões, e no caso nossa aqui de Fortaleza, hoje é a 4ª cidade maior em população do Brasil. Então, assim, foi realmente um desafio, mas eu tiraria o reconhecimento, e a possibilidade de ter um time, de pensar não só no eu, né, ou no fulano ou no ciclano, mas pensar que nós somos um time e somos colegas. Acho que essa questão da hierarquia também, estava conversando com uma amiga essa semana sobre isso. Não existe mais no mundo corporativo, né? Se fala muito de lideranças e liderados, mas ninguém quer ser liderado, todo mundo quer ser liderança e é liderança, né? Tanto é que você vê aí, mudando um pouco para o mundo digital, os influencers são lideranças de consumo. Então, e mais que isso, mais do que consumo, são lideranças de cultura, de costumes, de hábitos. Então, eu vejo que o reconhecimento, né, e o sentimento de time, eu acho que faz a diferença em qualquer área. Você trouxe algumas palavras-chave aqui que eu quero colocar em debate. Você trouxe um tema em relação às hierarquias, né, que no mundo corporativo elas não existem mais ou não devem existir, ou pelo menos devem ser enxergadas de uma forma diferente. Quando a gente orienta aqui os empresários e empreendedores nesse processo dessa necessidade brutal de transformação dos espaços físicos e digitais das organizações, uma provocação que a gente faz é o seguinte:
Você usaria o banheiro que o seu funcionário tem que usar hoje em dia? Então, por que que você acha que a cadeira que você, diretor, usa tem que ser diferente da do teu colaborador, que às vezes passa muito mais tempo no escritório do que você? Não existe uma resposta certa ou errada para isso. São provocações que a gente traz para mudar o mindset do empreendedor, do empresário, alertar a todos nós da importância da gente olhar para as pessoas hoje em dia. E aí você citou uma palavra que foi autonomia. Você teve do seu gestor autonomia para gerir, para liderar. Autonomia na gestão pública é fundamental para que essas pessoas que você lidera venham poder ter reconhecimento, ou o fato delas precisarem seguir processos com disciplina, como você bem citou, deixam ainda essa gestão, o talento na gestão pública mais amarrados a algo processual. Como que é esse equilíbrio entre dar autonomia e seguir processos na gestão pública? A autonomia, eu acho que ela é para ser dada para qualquer pessoa. A gente só desenvolve pessoas, né? Só se desenvolve se a gente tiver liberdade de pensamento, liberdade de criação, né? A criatividade, ela faz parte desse processo de autonomia. Mas processos e rotinas, eles são necessários para garantir que o tempo com aquela tarefa mais braçal, operacional, ele seja otimizado. Então, eu preciso, justamente porque eu preciso de mais tempo para pensar em futuro, em estratégia, eu tenho que deixar isso aqui, essa parte operacional organizada. Então, os processos e as rotinas, eles vão me ajudar a gastar menos tempo com o operacional, com o braçal. E hoje você tem aliado a isso, nesses processos e rotinas, o digital, né? A tecnologia está aí para automatizar, né? Realizar automação nesses processos e rotinas, que foi um pouco do que a gente realizou na gestão pública e realizou também, tenta realizar onde a gente passa na iniciativa privada, que é automatizar cada vez mais processos e rotinas para você gastar mais tempo com estratégia, com pensamento, com futuro. Né? Sempre aqui verificando os resultados do presente também, que vão alimentar o seu planejamento futuro. Eu sempre digo, Agda, que nas organizações não importa quantos talentos você tenha se você não tiver bons processos. Mas se você tiver bons processos e conseguir trazer bons talentos, você tem, associado à tecnologia, hoje é um ponto fundamental para acelerar a habilidade das pessoas juntos aos processos, aí você tem um match perfeito para ter eficiência nas organizações. Bom, a gente está chegando aqui ao final do primeiro bloco. Eu quero já deixar uma provocação aqui para a Agda. Nós vamos falar do home office e do office home nas organizações. Se o home office passou a ser uma solução no mundo pós-pandêmico, no mundo pandêmico e pós-pandêmico, passou também a ser um grande desafio para as organizações. A pergunta é como que eu trago e chancelo a cultura organizacional se as pessoas estão distantes umas das outras nas organizações. Se isso é um desafio no mundo privado, eu quero saber da Agda no próximo bloco como lidar com isso na gestão pública. Bom, o Futuro Office está aqui para ajudar o empresário e empreendedor com novas traduções do que é o mundo corporativo. Siga Desco Móveis no Instagram, o Otimista. Essa é uma parceria da Desco com o Otimista. No próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre isso. Estamos de volta com o Futuro Office. Essa é uma parceria da Desco Móveis Corporativos com o Otimista, trazendo para você novos olhares, novas soluções para o mundo corporativo. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, Agda Muniz. Agda, no primeiro bloco, a gente conversou aqui sobre a tua autonomia na gestão pública, como que você pôde trazer o teu olhar como gestora pública para o mercado privado, para as corporações. Eu provoquei no final para a gente conversar um pouco nesse segundo bloco sobre o home office. O home office foi uma solução muito bem-vinda durante o período da pandemia. Ele se estabeleceu em alguns tipos de organizações no pós-pandemia, mas ele trouxe também muitos desafios. Aqui na Desco, a gente começou a falar lá na pandemia ainda sobre o office home. A própria fachada da Desco que traz os tijolinhos gera uma provocação de como é que eu agora preciso trazer e posso trazer um pouco da casa, do acolhimento, para garantir que as pessoas queiram voltar para os escritórios. Muitas voltaram, muitas estão voltando ainda, outras não.
O home office é um desafio nas organizações públicas e privadas que você geriu e gere. Como que você enxerga ele como benefício e um malefício? Eu acho que o home office é uma nova forma de trabalho. Acho que a gente tem que sempre estar aberto a isso. Acho que a pandemia trouxe só para a gente o que já existia, o que já poderia existir, né? Toda essa parte de delivery, de entrega em casa, das pessoas trabalharem em casa também, da necessidade que hoje muitas mulheres têm de trabalhar em casa, porque têm filhos, enfim, não faz deslocamento. É mais barato, às vezes uma passagem de ônibus é cara, ter que pagar para se deslocar, enfim. Eu acho que tem muita facilidade, muito benefício, e quem tem o comprometimento vai trabalhar tanto no escritório quanto em casa. Então, eu acho que o home office é um benefício muito grande que se tem para com as pessoas, né, os colaboradores em geral. Agora, temos que estabelecer políticas, né, combinadas. Vamos combinar como é que vai ser. Então, isso é importante, né? E o combinado também tem que trazer resultados. Mas você coloca, Pablo, algum movimento muito importante que é o Office Home, né? E a gente vê, a Ambiental Ceará chegou agora, né? Uma empresa nova, a EGEA tem 12 anos de existência, é uma empresa nova, aliás, acabou de fazer 13 anos. A EGEA está em 14 estados, temos mais de 30 milhões de clientes, e no Ceará chegou agora em fevereiro de 2023. Vencemos um leilão de PPP com a CAGES em setembro e começamos a operar junto com a CAGES em fevereiro. Assinamos o contrato em fevereiro. São 24 municípios, mais quase 50% da população do estado que nós vamos trabalhar em esgotamento sanitário, fazer a universalização até 2033. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos uma empresa que hoje temos quase 600 colaboradores. Estamos divididos em algumas bases e o nosso escritório aqui em Fortaleza, ele tem mais ou menos 60 pessoas trabalhando com a gente e ele faz parte desse Office Home. A nossa ideia e a ideia da própria EGEA, ela tem um padrão de escritórios, é fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam em casa. Então, assim, existe toda uma área de convivência, né, para os colaboradores, área de convivência que ele pode passar o dia trabalhando nessa área de convivência, porque tem toda a estrutura para fazer reunião e tudo. Todo aquele espaço de salão integrado, onde todo mundo trabalha junto. A diretoria trabalha junto, a gente não tem sala separada. A gente trabalha em conjunto, discute aqui os assuntos, dialoga. Isso faz com que haja um rendimento maior. Todo mundo está sabendo o que está sendo feito. Acelera a comunicação. É o formato do open space. Exatamente. Que a gente chama nas corporações, né? Exatamente, é um open space. E então, assim, as salas de reuniões, a nossa sala não tem assim uma cadeira com 2 interlocutores, a cadeira... Não, todo mundo, é uma mesa que está todo mundo um de frente para o outro e, assim, isso faz muita diferença. Agora, já fazendo um parênteses aqui nesse formato do Open Space. Uma coisa que a gente tem percebido, e a gente pesquisa muito na Desco sobre as melhores práticas, as melhores experiências nas organizações, isso é muito fluido, isso muda o tempo inteiro. A gente começou a perceber, Agnes, não sei se você percebe isso na tua empresa, que o Open Space traz muito benefício. Mas ele também traz alguns desafios, como algumas pessoas têm dificuldade de concentração. E sabe uma coisa muito interessante que o Open Space gerou? A geração dos 20 ou 30 anos, em especial, para se concentrar, começou a precisar a usar o fone de ouvido. Isso fez muitas vezes com que ela se comunicasse ainda menos do que quando ela estava em portas fechadas. Verdade. Bom, de novo, são desafios a partir de soluções para outras coisas. Qual é esse equilíbrio? Qual é o melhor mundo híbrido dentro das organizações entre o open space e dar às pessoas um pouco de espaço para elas se concentrarem? A gente optou lá por você ter o open space, mas você tem salas de reuniões. Então, a própria área de convivência tem espaços que você pode se reunir e pode ficar mais concentrado. E também salas de reuniões menores, né? E uma sala grande de reunião. Então, você pode ocupar essas salas menores em outro escritório, o escritório da Holding, por exemplo, em São Paulo, você tem cabines. O espaço é maior, enfim, tem mais pessoas trabalhando. Então, você tem cabines que você pode, de repente, quando precisa de uma concentração maior, estar nessas cabines. Então, aí acho que funciona bem. Né? Existe um equilíbrio. Existe o equilíbrio, existe sim. Acho que as pessoas convivem mais também. Acho que essa parte de relacionamento, ela fica muito melhor
quando você não tem paredes, né? Então, assim, acho que funciona muito melhor esse formato. Bom, existe um equilíbrio, então, que é buscado sempre para dar ao colaborador um espaço que ele se sinta à vontade E o para vir melhor, trabalhar. eles Mais também importante. veem que não só são eles, né? Todo o corpo de diretivo também funciona, trabalha do mesmo jeito. Perfeito. Né? Houve até a gente tem um espaço aberto e, na verdade, acabou que a gente precisou fazer uma divisória, mas é de vidro, é transparente, e a nossa porta fica aberta toda hora e a gente olha para aquela divisória, será mesmo que era necessário ter colocado essa divisória? Porque, apesar de ser transparente, de vidro transparente, apesar da porta estar sempre aberta, mas a gente interagir muito, talvez hoje o espaço podia ter sido todo aberto, né? Aida, para encerrar esse primeiro bloco, eu quero que tu conte para mim, falando ainda do home office, como que é você garantir cultura organizacional dentro de um conceito de home office, ainda que de uma forma híbrida? Como garantir que as pessoas se integrem, se engajem e fortaleçam a cultura dentro das organizações, estando trabalhando à distância? Eu acho que primeiro com os processos e rotinas, né? Então, você ter aquela meta a cumprir, aquele resultado, não importa se você trabalhou à madrugada e foi para a praia durante o dia. Mas acho que você tem que cumprir a sua performance é que vai garantir o sucesso do seu trabalho e a obediência àquela rotina. E um segundo ponto, principalmente, é estar junto. São as reuniões, são os momentos que você vai ter que... É o equilíbrio. Que você vai ter que reencontrar com os seus colegas no seu escritório, numa reunião, num auditório. Aí são momentos que são importantes para a convivência, né? Uma universidade, acho que foi Madrid, na Espanha, na época da pandemia, eles resolveram desmobilizar o campus, transformar o campus numa área de convivência, ou seja, as aulas eram online e depois que voltou de lockdown e tudo, o campus universitário passou a ser um lugar de convivência, de palestras, de eventos, de cursos, de encontro. Então, acho que esse equilíbrio é que é o fundamental. Bom, eu vou deixar uma provocação aqui, nós vamos falar agora, no último bloco, sobre a liderança. Como que é ser uma mulher líder e uma mulher liderada? Quais são esses desafios que a mulher tem hoje dentro das organizações públicas e privadas? Esse é o Futuro Office, a gente está aqui trazendo soluções para o empreendedor, para o empresário, dentro do novo conceito das organizações. Até o próximo bloco. Volta, esse é o Futuro Office e hoje a gente está conversando com Águida Muniz, que tem uma ampla experiência na gestão de corporações públicas, de corporações privadas. Eu coloquei aqui no último bloco um desafio para a Águida, para a gente falar agora de qual o papel da mulher líder, da mulher liderada hoje dentro das organizações público e privadas. Você, Águida, que é uma referência para todos nós aqui no Ceará e no Brasil. Primeiro, obrigada aí pelo... Só falamos verdades aqui no Futuro Office. Então Receba. Mas, assim, realmente é um desafio, né? E aí eu vou resgatar um pouco, assim, da infância. Um dia desse eu estava vendo no Instagram esses rios que aparecem dizendo assim, se sua filha é uma menina que é desafiadora, é mais... como é que se diz? Habilidosa. Mais marrenta, né? Como a gente diz, mais marrenta. Não destrua isso nela. Na verdade, incentive. E eu acho que foi isso que meus pais fizeram comigo e com as minhas irmãs. Lá em casa nós somos 3 irmãs, somos 3 filhas. E tanto minha mãe quanto meu pai, eu gosto sempre de falar isso, porque assim, a gente não tinha brincadeira de menino, brincadeira de menina, ou então, isso aqui não. A gente tinha que ser uma boa pessoa. E isso fez a gente não ter limites. Então, assim, essa questão e não ter limites no bom sentido. Assim, a gente sempre foi muito determinada e eles incentivavam isso na gente. Da gente não ter limites e a gente alcançar os objetivos, os desafios com que a gente se colocava. Então, acho que isso vem desde a infância. Eu acho que isso, pais e mães façam isso com suas filhas e com seus filhos também. Eu acho que isso é geral. Acho que eu não sou mãe, mas eu... tenho sobrinhos, amo crianças e eu acho que as crianças elas têm que ter a liberdade, a autonomia dentro de um respeito, enfim, dentro de todo um apoio, um suporte, mas eu acho que isso faz com que grandes líderes,
né, surjam, né? Além da educação, enfim. E posso dizer, aqui fazendo um parêntese, que eu tive muitas oportunidades. Coisas que, oportunidades que várias mulheres não tiveram, né? E assim, a gente se preocupa muito com isso, né? Voltando um pouco a falar da EGEA, a EGEA, nesse mundo de lideranças e liderados, ela tem hoje, ela aderiu ao Pacto Global da ONU e ela tem metas a cumprir dentro dos ODS. Até 2030, 45% das lideranças da EGEA tem que ser mulheres. E 27% de negros. Então, assim, e a gente já conversa um pouco a falar do etarismo. Os 50 mais, os 60 mais, enfim, e falando de diversidade, porque isso é que faz uma empresa ter bons resultados, é pensar no seu cliente, na sociedade em si, nas mais diversas tribos, nas mais diversas pessoas que fazem este planeta, né? Então, assim, liderar como mulher, e para mulheres, a nossa experiência na gestão pública, a gente tinha 60% de mulheres dentro, trabalhando na secretaria, mas 80% de lideranças femininas, ou seja, lideranças nos cargos de gestão. E sempre foi muito bom. E assim, a gente não está querendo ser feminista, nem dizer que mulher é melhor. Não, é uma forma de gerir, é uma forma de também oportunizar. Na iniciativa privada, a gente vem trabalhando, inclusive agora, né, com esse trabalho da Ambiental Ceará, que a gente percebeu? Que a mulher é a nossa cliente. A mulher é quem está em casa, é quem vai decidir pelo esgotamento sanitário, porque você tem que aderir ao esgotamento sanitário como uma questão de saúde, né? E quem é que pensa muito nisso em casa? É a mulher. A mulher em especial. É a mulher empreendedora, é a mulher que está em casa com seu filho. Então, essa questão de liderança e principalmente de pensar na mulher, hoje ela, além de ser uma oportunidade para as mulheres que realmente precisam desse apoio, desse suporte, é a realidade do mundo, né? Assim, de você priorizar o sentimento e as necessidades e os desafios de quem realmente está ali no dia a dia e que consegue, como é que eu posso dizer, consegue participar mais da vida das pessoas. A mulher participa da vida da mãe, do pai, do marido, dos filhos, enfim, dos sobrinhos, das amigas, né? Então, acho que a gente tem que ter essa visão mais ligada à mulher. Eu nunca tive nunca senti muita diferença nesse de ser mulher ou não, nem na gestão pública, nem no mundo corporativo. Mas sei que há, né? Sei que há. É um desafio para muitas mulheres, né? Desafio. Agora você trouxe a palavra diversidade, que de novo está associado com o que a gente conversou no começo, sobre o maior desafio das organizações, que é a gestão de pessoas. A partir da tua experiência em empresas que já têm esse olhar para a diversidade, você, como você bem trouxe, você como mulher líder e como mulher liderada, teve autonomia nas organizações pelas quais passou. Que provocação a gente pode deixar aqui para o empreendedor, para a empreendedora que está assistindo a gente? Por que a diversidade dentro das organizações pode transformar? Porque a gente precisa de pessoas para empreender, para ter os nossos resultados. E assim, vou dar um exemplo, a Startse, que é uma empresa mundialmente conhecida e tudo, e ela criou, toda empresa hoje trabalha com governança, conselho, consultivo e tudo, e ela criou um conselho deliberativo, conselho de administração, enfim. E ela criou um conselho de clientes. E esse conselho consultivo de clientes tem tem o adolescente, tem o idoso, tem a mulher, tem todos os representantes necessários para que ele possa oferecer um bom produto. Então, assim, o bom trabalho, o nosso reconhecimento enquanto profissional, gestor, empresário, vem da gente oferecer um bom produto. O meu produto é o meu trabalho. O produto da Desco é uma cadeira, é uma mesa, é a experiência de sentar numa cadeira diferente, enfim. E para isso, para ter a boa cadeira, ter o bom trabalho, eu preciso saber qual é a demanda do meu cliente, ou então entender o que ele está precisando.
E você concorda, Agda, que a diversidade traz pensamentos divergentes, muitas vezes complementares, e é isso que forma a massa crítica. Eu preciso ter gente pensando diferente para que a gente possa construir algo mais sustentável. Se o mundo fosse igual, era muito chato, né? Seria boring, né? Seria muito chato. Bom, a gente está chegando aqui, Agda, na etapa final aqui desse Futuro Office com você. Eu vou deixar aqui essa palavra final para que a gente possa conversar aqui com o empreendedor, com a empreendedora. Que olhar você como essa mulher referência que virou para a gente, que ajudou a transformar a cidade de Fortaleza a partir da sua gestão frente à Selma. Como que nós, empresários e empreendedores, nas gestões públicas ou privadas, podemos, com este olhar de diversidade, transformar não só nossas organizações, mas também a nossa cidade. Já deixo essa palavra final te agradecendo aqui a presença no Futuro Office. Eu acho que cada um tem que dar o melhor de si, né? Eu li um livro recentemente e, assim, bacana, os 4 compromissos, né? E o último dos compromissos é dê o melhor de si, dê sempre o melhor de si. E o autor fala que desse 4º compromisso, ele faz com que os outros 3, né, que é não tire conclusões, faça bem para os outros, né? São questões que a gente já sabe no dia a dia, mas quando a gente lê, a gente vê que faz sentido, enfim. E é isso, né? Você dá o melhor de si sempre, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus amigos. Eu acho que é algo que todo mundo sabe, mas às vezes é algo bem difícil da gente fazer. Bom, é verdade. A doação pessoal pode transformar a vida alheia também. Esse é o Futuro Office, aqui comigo, Agda Muniz. Siga aí Descomóveis e o Otimista nas redes sociais para mais insights. Agda, muito obrigado. Obrigada e a gente espera você no próximo Futuro Office.